Livro Os Fenômenos de Assombração, de Ernesto Bozano. Capítulo 2. Caso de assombração propriamente dito. Seção auditiva. Relatarei nesse capítulo alguns casos de assombração propriamente dita de ordem auditiva, cujos episódios são dessa natureza, em sua maioria, reservando para um outro capítulo os casos sobretudo de ordem visio-fantomática. Apenas, em razão da extensão excessiva de relatos, eu me verei na necessidade de me limitar a alguns exemplos de dois grupos. Por vezes, eu não poderei fazer outra coisa senão resumi-los em parte, ou citar deles unicamente as passagens principais, a fim de reproduzir sempre integralmente o conjunto de manifestações e de nada retirar de sua eficácia. Caso 1. Eu o tomo do 10º relato apresentado à Sociedade para a Pesquisa Psíquica de Londres, pelo comitê que essa sociedade tinha nomeado para o estudo de fenômenos de assombração e do qual faziam parte o Sr. Frank Podmore, o Padre F. S. Hughes, o Reverendo W. D. Bussell, o juiz Ensley Wedgwood, Sr. A. P. Perceval Keep e o secretário da sociedade, o Sr. Edward R. Peazzi. Reproduzirei quase integralmente esse primeiro caso, que não é excessivamente longo. Os relatores precederam suas narrativas com os seguintes esclarecimentos. A narrativa que segue constitui um exemplo claro e marcante de uma casa onde se percebiam barulhos de todos os tipos, sem que se visse nada ali. Ela foi redigida por um dignitário muito conhecido da Igreja Anglicana e foi enviada à nossa comissão por sua viúva, que foi testemunha de fatos relatados e garantiu a exatidão da narração em seus mínimos detalhes. O caso é também marcante pela periodicidade dos barulhos, circunstância muito rara nos fenômenos de assombração. Eis a narrativa. Há mais ou menos 18 anos, tendo terminado meus 2 anos de estágio depois de minha ordenação no diaconato, eu estava à espera de um vicariato, ou seja, território sob a jurisdição de um vigário. O que me foi oferecido era muito extenso, apesar de se encontrar em um lugar afastado, no condado de S. Ele era administrado por um vigário sem coadjuntor, ou seja, nomeado para ajudar e substituir um vigário. Eu aceitei a oferta e fui com minha mulher tomar posse. O vicariato era um prédio muito vasto, longe da vila e rodeado em 3 lados de um campo com arbustos organizados, jardim e horta. Do outro lado, ele dava para uma estrada que o separava de 2 ou 3 casebres pobres, os únicos que ele tinha como vizinhança. Os quartos eram grandes, tudo parecia perfeitamente em ordem. Fomos, então, encantados por possuir uma moradia tão bela e confortável. Chegamos ao vicariato ao meio-dia de uma escura sexta-feira de fevereiro. Trabalhando muito duro, chegamos a tornar habitáveis 2 ou 3 peças para o sábado à noite. A noite tendo caído, nós fechamos as cortinas, trancamos a porta e fomos nos deitar, cansados dos 2 dias de trabalhos manuais. Não tendo domésticos, encontramos recurso nos serviços de uma boa mulher da vizinhança. Ela era a única pessoa que dormiu conosco no vicariato. Estávamos mergulhados num sono profundo quando um barulho estrondoso veio nos acordar de sobressalto. Pulei da cama afinando os ouvidos com ansiedade, enquanto esse estrondo parecia se afastar e se desfazer no silêncio da noite. Minha mulher acordou não menos bruscamente e nos pusemos à espera de que a misteriosa perturbação voltasse, mas nossa espera foi em vão. Eu pensei, naturalmente, que havia intrusos em nossa casa e, me vestindo com o básico, pus-me no dever de começar algumas investigações. Mas, antes, olhei a hora. Eram 2h05 da manhã, circunstância para a qual eu chamo atenção muito especialmente. Depois de ter inutilmente examinado todos os cantos da casa, assim como as portas e janelas,
Voltei a me deitar, esforçando-me para não pensar no que acontecera, ainda que isso não tenha sido fácil, uma vez que minha mulher nem eu conseguíamos admitir termos nos enganado. Esse estrondo infernal tinha interrompido bruscamente nosso sono e tinha chocado nossos sentidos por uma sequência de clarões tal que nos seria impossível duvidar de sua realidade e ainda menos chegaríamos a apagar a impressão que ela tinha provocado. Poder-se-ia dizer que o barulho teria se dado por barras de ferro que caíam do alto até o chão, era um som metálico duro que dominava esse estrondo. Além disso, ele foi prolongado. Ao invés de chegar a nós a partir de um dado ponto, ele tinha percorrido a casa com uma sucessão de clarões terríveis que pareciam se entrelaçar uns aos outros. E não falo apenas devido às impressões dessa noite, mas me referindo às suas características constantes, pois meu conhecimento dessa trovoada não se limita à experiência desse domingo. Naturalmente, quando entrei em meu quarto, minha mulher e eu pensamos em nos assegurar de que a boa mulher que se encontrava em nossa casa também tinha sido acordada pelo barulho, mas, como ela não parecia ter dado sinal de alerta, adiamos para o dia seguinte o interesse de questioná-la. O resto da noite foi calma. Quando a manhã chegou, constatamos que o terceiro membro da comunidade tinha partilhado conosco o alerta noturno. Ela também, a boa mulher, tinha sido despertada bruscamente e tinha ficado em vigília por muito tempo, atormentada pelo medo. Entretanto, o que aconteceu não lhe parecia tão estranho quanto foi para nós, ela declarou misteriosamente. Eu sabia de tudo, mas eu ainda não tinha escutado e não quero ouvir nunca mais. Parecia que alguns boatos corriam sobre isso no país, mas não os foi possível obter esclarecimentos daquela senhora, que evitava completamente falar sobre isso. Quando alguém lhe fazia questões, ela escapava dizendo: são superstições. Ela não se mostrou muito franca e resolvida senão em um ponto. A necessidade súbita que ela tinha experimentado de entrar em sua casa todas as noites para cuidar das crianças. Ela podia nos consagrar toda a jornada, mas à noite ela devia consagrar a sua família. Era preciso acatar e ficar a sós, à noite, guardando o vicariato contra os possíveis ataques de forças tangíveis e barulhos impalpáveis. Consagrei o domingo aos meus deveres religiosos, encontrando, pela primeira vez, na igreja, meus paroquianos que tinham ido em massa. Eu os julguei serem uma congregação muito atenciosa e séria, ainda que eles não brilhassem do ponto de vista da inteligência. Eu não podia, então, me impedir de pensar na improbabilidade de que um desses camponeses frustrados, de rostos assustados, voltados para o altar, se tornasse culpado por uma brincadeira de mau gosto. Quando chegou a noite, minha mulher e eu ficamos a sós no vicariato, sentados na pequena sala, perto do fogo. Por volta das 8 horas, decidimos dar uma última volta pela casa, mesmo que já tivéssemos tomado todas as precauções possíveis. Na entrada, paramos um pouco surpresos, nós dois ouvimos um barulho inequívoco. Era o eco de um passo que ia e vinha lentamente, mas firmemente no corredor do andar de cima, para o qual davam todos os quartos. Não havia erro possível, uma vez que os passos eram nítidos e sonoros. Eu subi a escada correndo, um castiçal à mão, mas, quando cheguei ao corredor, não vi nada, tudo tinha acabado. Ajudado por minha mulher, procurei minuciosamente por todos os lados, sempre inutilmente. Se uma pessoa viva estivesse no corredor, ela não poderia ter desaparecido de uma maneira tão enigmática. Recomeçamos a visitar todos os cantos da casa, enfim, nos convencemos de que, qualquer que fosse a causa dos passos ouvidos, uma coisa era certa. Nós não alojávamos no vicariato hóspedes de carne e osso.
Eu quis visitar também os arredores e, levantando a tranca, cheguei ao jardim, mas logo fui chamado por minha mulher, que tinha escutado novamente os passos misteriosos no corredor. Quando voltei, eles já tinham cessado, mas recomeçaram uma segunda vez alguns minutos antes de irmos dormir. Agora, devo confessar sinceramente que, quando entramos na sala, minha mulher e eu fizemos vagamente alusão à possibilidade de termos caído em uma casa mal assombrada. Devo mesmo acrescentar que nós não nos sentimos obstinadamente incrédulos quanto ao tema do sobrenatural a ponto de repudiar essa possibilidade como absurda, sem examinar o caso mais a fundo. Nós não chegamos, entretanto, a essa conclusão de repente. Para o momento, nós nos limitamos a reconhecer que as manifestações pareciam muito misteriosas e nada desejáveis. O restante da segunda noite se passou sem incidentes. Durante mais ou menos 2 semanas, não observamos nada de singular. Esperando, colocamos em ordem a casa e contratamos o serviço de uma camponesa robusta e de um rapaz de 44 anos. Este último estava encarregado de cuidar de 2 cavalos e de se ocupar de alguns trabalhos manuais, mas ele não dormia no vicariato. Continuamos, então, em 3, exceto nos casos bastante raros em que tínhamos hóspedes. Eu acrescentaria que a doméstica vinha de uma vilazinha muito distante, não nos parecia que ela tinha conhecimentos no país. Continuamos durante algum tempo ainda sem sermos excessivamente perturbados, o eco de passos inexplicáveis se faziam ouvir bem de tempos em tempos, mas sem nos incomodar. Acabamos por concluir que qualquer que tenha sido a causa, parecia inofensiva e não comprometeria nossa tranquilidade. Mas nós não tardamos a sermos premiados com novos fenômenos bastante problemáticos, cuja intensidade era progressiva. O vicariato era provido de vastos sótãos, que encontramos vazios em excelente estado. Nós, então, os utilizamos colocando neles baús, valizes e caixas. Subíamos neles por uma pequena escada especial, do qual tínhamos fechado a chave e a porta logo que colocamos as malas. Ora, acontece que uma noite, enquanto estávamos deitados há pouco tempo e não tínhamos ainda caído no sono, começamos a ouvir um estrondo terrível vindo do sótão. O sono desapareceu. E esse estrondo tinha causas muito vulgares. Seriam os baús, as caixas, as malas que pareciam se mover todas ao mesmo tempo, subindo umas sobre as outras, caindo sobre o piso, fazendo um tumulto ensurdecedor que não parecia querer parar tão cedo. Uma investigação imediata se impunha, corremos todos os 2 ao sótão, mas inutilmente, nossa presença tinha restabelecido a calma. Os baús pareciam em perfeita ordem, cada um no lugar em que tinha sido posto. Ficamos mais embaraçados e humilhados do que nunca diante da impossibilidade de resolver o mistério. A título de diversão complementar, fomos também recebidos com uma série de golpes muito fortes, parecendo saudar nosso aparecimento. Eles variavam de modo e tonalidade, algumas vezes eram rápidos, veementes, impacientes, outras, eram lentos e hesitantes. De todo modo, pertencessem ao primeiro ou ao segundo tipo, fomos premiados em média 4 noites por semana. Eram os fenômenos mais frequentes, a tal ponto que raramente dissíamos, esperando-os. Entretanto, como não eram nada perturbadores, não tardamos a nos familiarizar com eles. Quanto a isso, vale a pena registrarmos uma circunstância interessante. De um tempo a outro, quando, em minha cama, eu escutava os golpes, eu me sentia impulsionado a interpelá-los sarcasticamente. Por exemplo, dirigi-me ao agente hipotético dizendo: "Cala-te, então, não perturbe as pessoas de bem quando elas dormem." Ou ainda eu o desafiava dizendo que, se ele tinha algo a comunicar ou alguma reclamação a formular, que o fizesse de uma maneira aberta e franca.
Muito frequentemente essas reprimendas eram mal acolhidas, os golpes, então, ressoavam ainda mais fortes e se sucediam com uma rapidez vertiginosa, teria sido possível chamá-los de golpes passionais. Meus leitores sorrirão, talvez, ao me verem fazer alusão a uma relação possível entre minhas reprimendas e a intensidade crescente dos golpes. Eu não pude também afirmar claramente que foi bem assim, eu quero apenas constatar um fato. O de que uma coincidência incontestável entre a intensidade dos golpes e minhas frases desafiadoras. Abstenho-me de criar teorias, limitando-me a expor os fatos rigorosamente controlados e honestamente relatados. Talvez se tratasse de uma mera coincidência e não de outra coisa. Agora, alguém poderia me perguntar se os vizinhos estavam informados sobre o que se passava entre nossas paredes. Durante algum tempo, não deixamos nada claro isso por diferentes razões. A princípio, porque, falando-se em uma região de eventos tão misteriosos, teríamos levantado uma indignação geral, cujo resultado seria a impossibilidade de encontrarmos e mantermos uma doméstica. Em seguida, porque, não conhecendo muito o caráter de nossos paroquianos, pensamos que, se a assombração fosse obra de um zombeteiro, teríamos descoberto os culpados mais facilmente mantendo silêncio. E, sobretudo, após nossa aparente indiferença, eles seriam cansados mais rapidamente. Consequentemente, cada vez que a doméstica, moça enérgica e vigorosa, se permitia timidamente fazer alusão a certos alarmes noturnos que ela tinha passado, jamais nos abstemos de evitar a questão, de modo a não encorajá-la a confiar nas suas inquietações. Até o momento, estive estritamente limitado a relatar o que eu vi e constatei pessoalmente. Minha mulher e eu não conhecemos mais que as batidas, os barulhos no sótão, os passos precisos no corredor e o estrondo satânico. Esses fenômenos que, todos, se fizeram escutar nos primeiros tempos de nossa chegada, continuaram durante nossa estadia em C e, aparentemente, os deixamos de herança a nossos sucessores. O grande estrondo satânico que tinha saudado nossa chegada foi o mais terrível desses fenômenos, mas também o mais raro. Não o ouvíamos frequentemente durante muitas semanas consecutivas, mas cada vez que ele eclodia, nos provocando um sobressalto, e que consultávamos o relógio, constatávamos infalivelmente que acontecia às 2h, uma manhã de domingo. Mais tarde, pudemos notar de modo certeiro que o estrondo podia se manifestar perto dos hóspedes de nossa casa, sem se fazer ouvir por nós, sabendo muito bem, por experiência, o quanto era grandioso e quando era para nós que se fazia ouvir. Eu considero essa circunstância como a mais espantosa entre todas. Eis um exemplo disso. Na primavera, começaram as visitas de parentes e amigos. Entre os primeiros a chegar encontrava-se uma jovem dama, parente próxima de minha mulher. Nós tratamos de não colocá-la a par de nossas observações, a princípio, para não perturbá-la logo, depois porque nós desejávamos obter um testemunho independente e não preconcebido sobre esses fatos. Após alguns dias, ela começou a nos questionar sobre os motivos que nos faziam executar trabalhos barulhentos nas horas em que os outros dormiam. Nossas respostas deveriam parecer-lhe muito vagas e insuficientes. Uma ou duas vezes ela perguntou se preparávamos algum enterro, tendo escutado, durante a noite, a pá do coveiro cavar a terra, exatamente abaixo de sua janela. Ela se mostrava surpresa pelo coveiro ter escolhido horas tão extraordinárias para executar sua tarefa macabra. Nós lhe asseguramos que ninguém havia falecido e o que ela escutou não poderia se relacionar a uma pá cavando um buraco porque o cemitério se encontrava do outro lado da casa. Apesar disso, ela continuava a afirmar que o barulho que ela tinha escutado era mesmo de uma pá cavando a terra.
Eu não duvido da realidade de sua percepção, ainda que eu jamais tenha ouvido o barulho em questão. Uma outra vez, ela contou que, durante a noite, tinha escutado alguém caminhar no corredor, parando, em seguida, para bater à sua porta. Ela tinha, então, perguntado quem era e o que queria, sem obter resposta e sem que ninguém entrasse. Enfim, na manhã do primeiro domingo que ela passou no vicariato, logo que ela nos viu, exclamou: "Mas o que vocês fizeram essa noite? Que barulho ensurdecedor! Vocês me acordaram num sobressalto e eu teria corrido para ver o que acontecia se eu não tivesse medo dos cachorros. Eu fiquei tão perturbada que a vontade de dormir desapareceu logo. Eu fui à janela para respirar livremente. 2 horas soavam no relógio da igreja." Com essas palavras, minha mulher e eu trocamos um olhar significativo. Nossa parente tinha, então, escutado o satânico estrondo do domingo, que não se fez ouvir para nós. Então, colocamos nossa hóspede a par do que nós ouvimos e constatamos que suas impressões correspondiam perfeitamente às nossas. Ainda um episódio que se relaciona a fatos constatados por outros observadores. Não citarei outros porque penso que o valor e o interesse de meu relato não pode derivar senão se nossas observações pessoais. No começo do outono, nos ausentamos durante uns 15 dias. De nosso retorno, a doméstica conta o seguinte: uma noite ela foi ao vilarejo, deixando o rapaz para guardar a casa. Ele estava sentado na cozinha perto do forno, quando percebeu nitidamente o passo preciso que ia e vinha no corredor acima. Ele subiu para ver quem era o intruso e o que ele queria, mas não encontrou ninguém. De volta à cozinha, não tardou a escutar de novo o mesmo passo pesado e sonoro. Então ele subiu tremendo as escadas e observa mais uma vez o corredor, mas sempre sem ver ninguém. Voltando à cozinha, ele se sentou perto do fogo, mas, quando pela terceira vez ele escutou o eco de passos misteriosos, ele sentiu seu sangue congelar de pavor e fugiu correndo até uma casinha bem longe, a de seus pais, que ouviram com espanto a estranha história. Eles não sabiam nada das manifestações que aconteciam em nossa casa. Mais tarde, decidi-me a falar com uma velha e boa senhora, há muito tempo doente, cuja casa se elevava diante do vicariato, ou seja, território sob a jurisdição de um vigário, de tal modo que ela podia muito bem vê-lo do quarto onde ela dormia. Coloquei a par das coisas misteriosas que se passavam conosco, perguntando a ela se ela não teria escutado falar de nada. Ela me respondeu que ela tinha ouvido falar frequentemente de perturbações análogas que se passavam no vicariato e que tinham feito sofrer alguns de meus predecessores. Ela acrescentou que, de sua parte, percebia frequentemente, através de pequenas janelas, luminosidades oscilantes e intermitentes que se deslocavam no interior do sótão. Essa observação não é desprovida de interesse, se imagina que os locais superiores da casa não eram habitados, que ninguém subia ali, exceto a noite em que se escutou o primeiro estrondo, e que havia apenas uma pequena escada de acesso, sendo a porta fechada à chave. A senhora em questão contou também alguns eventos que tiveram por palco o vicariato, no último século, e dos quais ela soube por seus pais, eventos que, se forem verdadeiros e se puder anexá-los, como causa e efeito, as manifestações que se passaram, ajudariam certamente a indicar a fonte real dessas perturbações. Eis uma última circunstância que merece ser examinada por aqueles que se propõem a pesquisar as causas dos fenômenos. Eu possuía 2 cachorros terrier de raça pura, muito bons para a proteção da casa. Uma vez, durante nossa estadia em C, lamentava-se na região alguns roubos e assaltos noturnos. Uma tentativa foi feita também contra o vicariato. Mas os cachorros vigiavam e não tardaram a dar o alarme latindo furiosamente. Pude, assim, tomar minhas providências para despistar os assaltantes que fugiram.
Eu trago a interesse esse episódio a fim de que se note o contraste do comportamento dos cachorros nessas circunstâncias e sua conduta na ocasião dos barulhos misteriosos. Dir-se-á que provavelmente eles não os escutavam, mas há circunstâncias que provam o contrário, esta, entre outras. Cada vez que, após as perturbações, eu me decidia a fazer as verificações habituais, eu encontrava os cachorros enroscados um no outro num canto, em condições lamentáveis de pavor. Eu posso afirmar com certeza que eles eram os indivíduos de casa que mais se atemorizavam. Quando não estavam na coleira, corriam a nosso quarto e ficavam aglomerados gemendo tanto que nós não os expulsávamos. Nossas observações compreendem um período de 12 meses. Após esse tempo eu fui nomeado beneficiário em uma outra região da Inglaterra e tive de renunciar ao vicariato. Nós o deixamos sem muito lamentar, esperando poder dormir sem problemas. Nós apenas queríamos ter descoberto das causas das manifestações. Proceedings of TSPR, volume 2, página 144. Ainda que o caso acima possa ser considerado como um dos mais simples do gênero, encontramos nele os principais traços característicos dos fenômenos de assombração propriamente dita, tais como as circunstâncias da audição frequentemente eletiva de barulhos, consequentemente, de sua natureza subjetiva ou alucinatória, da inteligência se manifestando nas batidas mais ou menos intensas, do fato de que os fenômenos se mostram independentes das pessoas que habitam a localidade obsediada, uma vez que a assombração era anterior à chegada do vigário e tinha persistido depois dele, da existência de eventos dramáticos ou eventos de morte, ou de tradições nesse sentido, coincidindo com a origem da assombração e em relação com as manifestações, enfim, da participação de animais na percepção dos fenômenos. Encontramos nele ainda uma outra singularidade muito rara nos fenômenos em questão. A saber, a periodicidade de alguns entre eles. No nosso caso, trata-se do estrondo satânico que se realizava sempre numa hora e data fixas e, mais exatamente, às 2 horas da manhã de domingo. Essa periodicidade mostra de maneira irrefutável a existência de uma intenção qualquer no agente obsessor, o que ajuda a eliminar várias hipóteses propostas para explicar as manifestações. Consequentemente, se se conseguisse colher um número suficiente de incidentes semelhantes, eles se revestiriam de um grande valor teórico, favorecendo a hipótese espírita. Mas, para o momento, esses fatos são raros, a tal ponto que, na introdução dessa obra, fiz notar como, num total de 374 casos coletados, encontravam-se apenas 7 incidentes análogos. De todo modo, ainda que não sendo numerosos, eles não podem mais do que ter seu peso na balança das probabilidades teóricas, visto que sejam bem constatados. Não parece que se possa duvidar do que acabamos de expor. Caso 2. Foi publicado por 2 vezes pelos Anais de Ciências Psíquicas, nos anos 1892 e 1893, é um caso muito interessante, cuja narrativa apresenta a vantagem de consistir em um relato redigido imediatamente, no momento em que aconteciam os fenômenos, o que elimina toda probabilidade de erros mnemônicos. A publicação do relato, com a abundante documentação que o acompanha, preenche 40 páginas dos anais. Eu deverei, então, limitar-me a reproduzir seus episódios principais e as passagens essenciais dos documentos de suporte, que contêm incidentes e observações importantes. A publicação do caso é devida ao Sr. G. Morrissey, doutor em Direito, que, para o prazer do professor Richard, ser útil aos objetivos científicos que este último se propunha divulgar pela revista fundada por ele, desejou comunicar-lhe uma cópia do relato em questão, com autorização de seu autor, Sr. F. de X.
Ele, então, foi até este último para obter informações suplementares e os endereços das principais testemunhas, a fim de entrevistá-las e reunir todas as provas possíveis. Ele conseguiu cumprir, felizmente, sua tarefa, como mostram as inúmeras peças publicadas. Será útil preceder a narrativa com a carta seguinte, que o relator e proprietário do castelo obsediado endereçou ao Sr. Maurice. Senhor. Em princípio, meu maior desejo foi o de que ninguém se preocupasse comigo nem do que se passou comigo na época em que eu morava em T. Tendo sido testemunha de todos esses fenômenos, pude conservar apenas uma lembrança pouco agradável. Os senhores ficarão de acordo, e, sendo dadas opiniões, frequentemente formuladas de modo aligeirado, do mundo quanto a esse tema, falo apenas àqueles que não me parecem visar as coisas do ponto de vista mais sério, como de resto o senhor o faz. Como um trabalho de um caráter científico lhe foi demandado quanto a esse tema, venho de minha parte me dirigir a sua delicada atenção para lhe pedir que me mostre seu trabalho antes de sua publicação e, sobretudo, suprimir absolutamente o meu nome. Peço-lhe também substituir com um X todos aqueles que encontrar. Muitos daqueles que foram testemunhas desses fenômenos ainda são vivos e seria possível que, por um sentimento que devemos respeitar neles, eles não queiram em nenhuma hipótese ver seu nome figurar nesse relato impresso. Não se trata das notas que tomei naquela época, eu tinha autorização de minhas testemunhas e essas notas estavam, em meu espírito, destinadas a ficar na intimidade da família. Assinado, F. de X, 3 de agosto de 1891. Exposição de fenômenos estranhos no castelo de T. Sr. Maurice publica os esclarecimentos seguintes. Por volta de 1835, existia nessa comunidade, Calvados, um antigo castelo que pertencia à família de B. Essa casa se encontrava em um estado de desgaste tal que a restauração foi dada como inútil. Ela foi substituída por uma outra casa erigida mais ou menos 450 metros ao norte da casa antiga. Sr. de X a recebe de herança em 1867 e faz dela sua residência. No mês de outubro desse mesmo ano, houve uma série de fatos extraordinários. Essa casa foi obsediada por fantasmas algo maus. A família de X ignorava todos esses barulhos quando ela tomou posse da casa. Após alguns meses de estadia, alguns fatos se manifestaram, mas apenas de modo intermitente, somente após eles terem deixado seu castelo para ficar com os pais é que os fatos aconteceram no caráter de intensidade e de continuidade que encontramos em 1875. Os domésticos morriam de pavor e, a pedido do senhor e da senhora X, entraram novamente depois de ficarem ausentes por um mês. Os mesmos fatos se repetiram após o retorno. O senhor de X fez minuciosas investigações durante várias noites, mas nada descobriu. Tudo volta, pouco a pouco, à calma. No começo de 1868, os fatos cessaram completamente. Depois desse tipo de introdução, o Sr. Maurice cede a palavra ao relator, o Sr. F. de X, que continua, dizendo: há 5 anos retomamos nossa calma e nossa segurança e não falamos mais de tudo aquilo senão quando nossos parentes ou amigos nos perguntavam algo. Também nossa decepção é grande ao ver que novos barulhos, parecidos aos de 1867, vêm nos perturbar e nos fazem temer que o castelo onde estamos seja destinado a ser o objeto de uma série de fenômenos que tornam impossível uma estada. Estamos em outubro de 1875. Proponho-me anotar aqui e a registrar a cada dia o que se terá passado na noite precedente. Devo enfatizar que os barulhos aconteciam enquanto a terra estava coberta de neve, não havendo nenhum traço de passos em torno do castelo.
Secretamente, estendi fios em todas as aberturas. Eles jamais foram desfeitos. Nesse momento, outubro de 1875, nossa casa está assim composta. Senhor e Senhora de X, e seus filhos, o abade B, preceptor, Emily, açougueiro, Auguste, jardineiro, Amélina, camareira, Célina, cozinheira. Todos os domésticos dormem na casa, eles são da mais absoluta confiança. Terça-feira, 13 de outubro de 1875. Como o abade D. nos disse que estava certo de que sua poltrona muda de lugar, nós o acompanhamos, minha mulher e eu, em seu quarto, e constatamos minuciosamente o lugar ocupado por cada objeto. Prendemos com fita adesiva, que fixa ao chão o pé da poltrona. Deixamos o abade, eu o recomendo a me chamar caso aconteça algo extraordinário. Às 9h45, o abade escuta na parede do quarto uma série de pequenas batidas, que entretanto, eram muito fortes, sendo ouvidas igualmente por Amélina, que dorme no quarto da frente. Ele escuta, em seguida, em um ângulo de seu quarto, o barulho do mecanismo da roda de um grande relógio de corda, depois um castiçal de metal que muda de lugar em sua chaminé, deslizando. Enfim, ele escuta e crê ver sua poltrona a caminhar, ele não ousa se levantar e toca a campainha de mesa, eu vou até lá. Quando entro, constato que a poltrona mudou de lugar por pelo menos 1 metro. Ela está voltada para a lareira. O disco de contenção que estava na parte inferior do castiçal, foi deslocado para cima do castiçal, o outro castiçal foi deslocado e posto de modo a ultrapassar muitos centímetros da borda da lareira. Uma pequena estátua colocada contra o vidro avançou 20 centímetros. Eu me retiro ao cabo de 20 minutos. Escutamos 2 golpes violentos no quarto do abade, que toca a campainha e me assegura que esses golpes foram dados na porta de seu banheiro, aos pés de sua cama. Sexta-feira, 15 de outubro. Às 10h45, todo mundo foi acordado por uma série de batidas muito fortes no quarto verde. Auguste e eu fizemos uma ronda por todos os lados e, enquanto estávamos na sala, escutamos batidas próximos à sala de vestir. Nós fomos para lá. Nada. Voltamos. A senhora e a Melina escutam um móvel arrastar no andar de cima, onde não havia ninguém. O móvel parece cair pesadamente. Segunda-feira, 18 de outubro. Todo mundo acorda com o barulho de uma bola grande e pesada, que desce a escada do segundo ao primeiro, saltando de degrau em degrau, depois perto de meio minuto, por um golpe isolado muito violento, depois 9 ou 10 grandes golpes surdos. Domingo, 31 de outubro. Noite muito agitada. Parece que alguém sobe, mais rapidamente que um homem possa fazer, a escada do térreo, batendo os pés. Chegando ao topo, 5 batidas fortes foram feitas igualmente fortes, de modo que os objetos pregados à parede se sacudiam. Dir-se-ia que uma bigorna pesada ou uma barra grossa foi jogada em algum ponto das paredes, de maneira a estremecer a casa. Ninguém pode precisar o ponto de onde esses golpes partem. Todo mundo se levanta e se reúne no corredor do primeiro piso. Fazemos uma sondagem minuciosa, mas não encontramos nada. Voltamos a deitar, mas novos barulhos nos obrigam a nos levantarmos. Somente por volta das 3 horas podemos dormir. Quarta-feira, 3 de novembro. Desde 10h20, todo mundo foi acordado por passos sonoros que sobem a escada rapidamente. Uma série de golpes fazem tremer as paredes. Nós nos levantamos imediatamente. Pouco tempo depois, ouvimos o som de um corpo pesado e elástico que teria descido a escada do segundo ao primeiro, saltando firmemente de degrau em degrau. Chegando embaixo, ele continua seu rumo deslizando no corredor e para no átrio da escada.
Logo partem dois golpes muito claros, depois um golpe espantoso, como de um martelo lançado com toda a força sobre a porta do quarto verde. Muitas batidas aleatórias e repetitivas imitando passos de animais se fizeram ouvir. Sábado, 5 de novembro. Às 2 horas, um ser qualquer se lança a toda velocidade à escada, do átrio ao primeiro andar, atravessa o corredor e se lança rapidamente à escada do segundo com um forte barulho de passos que não tinham nada de humano. Todo mundo ouviu. Ter-se-ia dito duas pernas privadas de seus pés e caminhando sobre dois tocos. Escuta-se em seguida vários e fortes golpes na escada e na porta do quarto verde. Quarta-feira, 10 de novembro. À 1 hora, surgiu um galope precipitado no átrio e na escada. Uma pancada forte sobre o átrio se faz ouvir, seguida de uma outra muito violenta sobre a porta do quarto verde, duração de 20 minutos. Uma tempestade com vento, trovoada, relâmpagos, vem tornar a noite ainda mais temível. À 1 hora e 20 minutos, trava-se a porta do quarto verde. Logo vem dois fortes golpes sobre a porta, 3 no interior do quarto, 3 outros na porta e, enfim, longas pancadinhas no segundo andar, ao menos 40, duração de 10 minutos e meio. Nesse momento, todos escutam um grito, como um longo som de um berrante que domina a tempestade, parece-me vir de fora. Pouco depois, todos escutam 3 gritos agudos, eles vêm de fora, mas se aproximam muito sensivelmente da casa. À 1 hora e 30 minutos, um golpe surdo no segundo andar, ainda um grito muito longo, depois um segundo, como uma mulher que chama de fora. À 1 hora e 15 minutos, subitamente escutamos 3 ou 4 grandes gritos no vestíbulo, depois na escada. Levantamo-nos todos e fizemos como sempre uma perquirição minuciosa. Voltamos a deitar. Às 3 horas e 20 minutos, um galope se faz ouvir no corredor. Escutamos 2 gritos mais fracos, mas bem dentro da casa. Sexta-feira, 12 de novembro. À meia-noite, todos se levantam. Escutam-se gritos no porão, depois no interior da casa verde, enfim os soluços e os gritos de uma mulher que sofre terrivelmente. Sábado, 13 de novembro. Não apenas fomos perturbados durante a noite, mas eis que também durante o dia, 3 horas, golpes na sala de jantar, verificação inútil, 3 horas e 15 minutos, barulhos no quarto verde. Fomos lá, uma poltrona estava deslocada e posta contra a porta, a fim de impedir que se abrisse. Nós a colocamos no lugar. 3 horas e 10 minutos, passos no quarto da senhora de X, uma poltrona sai do lugar. Segunda visita ao quarto verde. A poltrona está novamente posta de modo a impedir a porta de abrir. Sábado, 13 de novembro, noite. Meia-noite e 15 minutos, 2 gritos muito fortes no saguão, não é mais o grito de uma mulher que chora, mas gritos agudos, furiosos, malditos, desesperados, gritos de condenados ou de demônios. Ainda por mais de 1 hora batidas violentas se fizeram ouvir. Terça-feira, 21 de dezembro. À noite, ouvimos batidas no quarto da senhora de X, e a queda de vários objetos que desabam, verificação inútil, nada quebrado. Segunda-feira, 27 de dezembro. 6 horas e 30 minutos. Celina, que desce, é seguida por batidas que a perseguem, de nosso quarto ouvimos muito bem. Ela não viu nada. Quarta-feira, 29 de dezembro. Senhora de X, ouvindo sons no quarto do abade, sobe lá, seguida deste último. Ela ouve algo mexer no quarto, levanta a mão direita para tomar a maçaneta e abri-la. Antes que ela possa tocá-la, vê a chave que sai, rapidamente voltando para a fechadura e vem atingi-la na mão esquerda. O abade foi testemunha. O golpe foi tão forte que 2 dias depois o lugar atingido ainda estava sensível e visível.
domingo, 2 de janeiro de 1876. 6 horas e 30 minutos. Nota-se que, há 3 manhãs, os que descem de seus quartos são seguidos até o térreo, passo a passo e degrau a degrau, por batidas que paravam e retomavam com eles. O vigário da paróquia de T. foi seguido dessa maneira e nada viu. Segunda-feira, 3 de janeiro. À noite, eu estava só na sala. Por volta das 5 horas e 15 minutos, eu tinha uma lâmpada, ouvi 6 golpes bem acentuados, batidos na mesa que se encontrava, naquele momento, a 10 metros de mim. Eu me voltei e não vi nada. Quarta-feira, 5 de janeiro. O reverendo padre H.L., religioso, foi enviado aqui pelo Monsenhor para julgar os fatos e nos ajudar. Estadia do reverendo padre H.L. A partir do momento em que o reverendo padre H.L. esteve aqui, a calma se fez subitamente de uma maneira absoluta. Nada, nem de dia ou de noite. Em 15 de janeiro ele fez uma cerimônia religiosa. A partir desse dia, ouvimos alguns barulhos, isolados e extraordinários à noite, e sempre nos lugares mais distantes do padre H, de modo que ele não poderia ouvir. O reverendo padre nos deixou na segunda-feira, dia 17, e sua partida foi seguida logo de uma nova série de fatos tão intensos e graves quanto os que precederam sua chegada. Noite de 17 a 18 de janeiro. Às 11 horas, uma batida como um corpo que cai no corredor do primeiro andar, seguida como que de uma bola que rola e vai bater violentamente na porta do quarto verde. Interminável galope no segundo, seguido de 20 golpes surdos no mesmo lugar, 18 no interior do quarto verde. São 11 horas e 35 minutos, 5 grandes batidas na porta do quarto verde, 15 golpes surdos na escada do segundo andar. 2 batidas de solado no saguão, 10 golpes surdos na escada do segundo, tudo estremece ao nosso redor. Noite de 20 a 21 de janeiro. 1 hora e 25 minutos. Todos escutam 4 gritos fortes, vindos de fora, mas à altura da janela, depois logo como 2 golpes de bastão na escada. Pouco depois, 10 golpes mais fortes, depois um bater de tambor no segundo andar. 5 horas e 15 minutos. Nessa mesma noite, senhora de X, que tinha uma lanterna, ouve um corpo muito volumoso que cai pesadamente da mesa ao chão. Ela olha e nada descobre. Jornada de 25 de janeiro. 5 horas e 10 minutos. O senhor abade lia sobre breviário, ainda que tivesse há 3 dias um tempo ótimo, uma massa de água cai, pela chaminé, sobre o fogo, que apaga, faz voar as cinzas. O senhor abade é cegado, ficou coberto delas. Noite de 25 a 26 de janeiro. 1 hora e 30 minutos. A casa é sacudida 20 vezes, 7 golpes na porta do quarto verde, seguidos de golpes tão rápidos que não se pode contá-los. 2 na porta do quarto verde, 12 próximos ao quarto de Maurice, 13 que fazem tudo tremer, depois 5, depois 10, depois 18, fazendo tremer paredes e móveis. Mal tivemos tempo de escrever. 9 golpes terríveis na porta do quarto verde, um bater de tambor acompanhado de fortes golpes secos que fazem tudo estremecer, um muito sonoro, depois uma série de 10 golpes batidos 10 a 10. Nesse momento, escuta-se como que gritos de touro, depois outros, inumanos, enraivecidos, no corredor, perto da porta da senhora de X, que então se levanta e toca o alarme para levantar todos os empregados. Enquanto todos estavam reunidos no quarto do senhor abade, escutamos ainda 10 mugidos e um grito. Apenas às 4 horas e 20 minutos voltamos a dormir. A senhora de X,
escuta um golpe muito forte batido no órgão localizado em seu quarto, a 10 metros de sua cama. Ele é seguido de 3 outros golpes dos quais ela não pode precisar a direção. Os barulhos foram muito bem escutados pela fazenda. 28 de janeiro. Encomendamos uma novena de missas a Lourdes, o reverendo padre fez os exorcismos e tudo cessou. Termino aqui as citações do relato do Sr. F. de X, e relato das principais passagens de várias confirmações de testemunhos. Eis uma carta do Sr. Abade B., preceptor do filho do Sr. e da Sra. de X. Ela está endereçada ao Sr. Maurice, datando de 12 de janeiro de 1893. Tenho a honra de responder a sua carta datada de 9 do presente mês. Eu lhe direi, de início, que possuo igualmente uma cópia do manuscrito do Sr. de X. Posso atestar que fui testemunha de todos os fatos que aconteceram no castelo do T, desde 12 de outubro de 1875 a 30 de janeiro de 1876. Posso atestar que os fatos relatados no manuscrito não podem ser obra de um homem. Todos esses barulhos foram ouvidos não por uma pessoa, mas por um grande número de testemunhas, e os golpes eram tão fortes que poderiam ser ouvidos a uma distância de 500 metros. Eu não farei um novo relato dos fatos, uma vez que os conhecem. Os fatos desse tipo se passam igualmente no antigo castelo. Antigos serviçais me declararam ter também ouvido barulhos. Durante todos esses episódios, o Sr. de X tomou todas as precauções imagináveis. Como um homem poderia entrar em meu quarto, mudar os objetos de lugar sem que eu visse? Por que deixar 3 volumes da Santa Escritura em seu lugar, enquanto todos os outros volumes foram lançados ao chão? Como subir ao alto da chaminé, jogar água no fogo e me cobrir de cinzas? E isso acontecia durante o dia. Meu aluno foi testemunha do fato e creio ainda o ver correr. Como, em meio aos maiores barulhos, a cadela do Sr. de X, que era, entretanto, bem adestrada, não manifestava nenhuma surpresa. Como explicar que uma janela bem fechada se abra por si mesma, na presença do Sr. de X, e na minha? Os gritos que ouvimos não eram gritos humanos. Muitas vezes as paredes do castelo estavam tão abaladas que eu temia ver o teto cair sobre minha cabeça. Onde encontrar um homem que possa fazer tudo isso? Para mim, não conheço senão o diabo. Com relação à pretensa eficácia dos exorcismos, eis uma retificação do Sr. Maurice, dirigida ao Dr. Dariex, diretor dos Anais. Meu caro doutor, como vimos pela última frase de seu manuscrito, Sr. de X, atribuindo à sessão dos fenômenos à cerimônia de exorcismo e aos padres, certamente fez de boa fé, os eventos não tardariam a desenganá-lo. Por si mesma, a cerimônia de exorcismo não deu nenhum resultado. Ela foi praticada, de fato, em 14 ou 15 de janeiro e nós viemos a conhecer pela narrativa do Sr. de X, o que aconteceu desde essa data até 29 de janeiro. Deve-se, entretanto, reconhecer que, seguido as preces feitas pelo padre exorcistas, a calma pareceu renascer ao final de janeiro. Esse período de tranquilidade se prolongou durante alguns meses, mas no final de agosto e sobretudo em setembro, o castelo de T tornou-se novamente palco de fatos tão estranhos quanto aqueles que já conhecemos. É lamentável que o Sr. de X não tenha tomado cuidado, como para os outros, de registrá-los e analisá-los na medida em que aconteciam. Assinado, Sr. G. Maurice, 12 de janeiro de 1893. Para obter informações quanto à segunda série de fenômenos, o Sr. Maurice se dirigiu ao abade M., que, em fevereiro de 1876, tinha substituído o abade B., na qualidade de preceptor do filho do Sr. e da Sra. de X. Em uma carta datada de 20 de janeiro de 1893,
O abade M. responde como segue ao Sr. Maurice. Senhor. Tardei em responder e agradecer o número da revista que o senhor me endereçou, mas as circunstâncias me desculpam. Por que o Sr. de X termina tão bruscamente seu jornal? Depois dos exorcismos, uma grande calmaria se passa. Um fato aconteceu, quase inacreditável, que deu muita esperança quanto ao amanhã. Eis o fato. Vocês viram no jornal que medalhas de São Bento, crucifixos benzidos, medalhas de Lourdes tinham sido colocadas em todas as portas. Todas essas medalhas e crucifixos formavam um pacote volumoso. Vocês veem, assim, que na noite que segue um estrondo terrível aconteceu e que, no dia seguinte, medalhas e crucifixos tinham desaparecido sem que fosse possível reencontrá-los, e, no entanto, eles eram inúmeros, tanto quanto as portas. Ora, os exorcismos tinham terminado e foram seguidos de alguns dias de calma. Vocês devem pensar o quanto esse tempo pareceu agradável, mas eis que 2 ou 3 dias depois, Madame escrevia ajoelhada algumas linhas, próxima a uma pequena escrivaninha, quando, de repente, um imenso pacote de medalhas e crucifixos cai diante dela, sobre a escrivaninha. Devia ser por volta das 10:30 da manhã. De onde caíam essas medalhas? Eram todas as medalhas colocadas nas portas, com exceção das medalhas maiores. Um outro dia, o Sr. de X abre e toca seu acordeon durante bastante tempo. Quando ele fechou o instrumento, uma parte do ar que acabava de tocar se repetiu no canto oposto da sala, isso por um tempo um tanto quanto notável. De outra vez, em meu quarto, uma cômoda pesadamente carregada de livros e repleta de pano se eleva a uns 50 centímetros do chão e fica algum tempo nesse estado. Meu jovem aluno me mostra isso. Eu me apoio sobre a cômoda, ela não cede, depois ela volta por si própria a seu lugar. Deve ter sido 3 horas da tarde. A carta seguinte, que uma outra dama, testemunha dos fatos, endereçou ao Dr. Dariex em 14 de setembro de 1892, forneceu informações sobre os fenômenos que se passaram no antigo castelo, então demolido. A senhora Lene de V. conta o seguinte. O castelo chega pela via de herança, creio, ao senhor de X. O antigo proprietário, a senhorita de Z, teria morrido na impenitência final e é evidente que ela retornava ao castelo. Não sei quanto tempo se passou entre sua morte e a instalação de seus herdeiros. Quando os primeiros sons aconteceram, o Sr. de X pensou em se tratar de trabalho das pessoas que desejavam assustá-lo no intuito de que ele abandonasse o castelo, que obteve nessas circunstâncias. Vendido a preço vil, assim como as terras nas dependências. Ele então fez investigações pontuais, sondou as paredes, porões, para tratar de descobrir as passagens esquecidas pelas quais alguém poderia entrar. Apesar da vigilância exata, não se descobriu nada de plausível sobre a origem desses barulhos que iam aumentando, mesmo com as precauções. Ele comprou 2 cães de guarda amedrontadores que eram soltos todas as noites, nada aconteceu. Um dia, os animais se puseram a latir na direção de um dos canteiros do jardim, com tal persistência que o Sr. de X acreditou que os malfeitores estariam escondidos ali. Ele se armou os domésticos, cercaram o canteiro e soltaram os cachorros. Eles se precipitaram com furor, mas mal entraram e seus latidos se transformaram em gemidos, como os de cães que recebessem uma correção, abaixaram as caudas e não se conseguiu fazê-los entrar novamente. Os homens entraram, então, no canteiro, vasculharam em todos os sentidos e não encontraram nada. Foi antes da demolição do antigo castelo. Não me lembro mais em qual dos 2 castelos aconteceram os fatos que vou narrar. Um amigo ou primo, oficial, quis dormir uma noite no quarto particularmente obsediado onde normalmente ninguém dormia.
Ele tinha seu revólver, prometendo atirar em qualquer coisa que viesse a perturbar seu sono. Ele tinha apagado a luz. Ele foi acordado pelo roçar de um vestido de seda e sentiu que alguém puxava seu cobertor. Ele interpelou o visitante noturno sem obter resposta e acendeu sua vela, que logo se apagou. 3 vezes ele a reacendeu, 3 vezes ela foi apagada e sempre o roçar da seda e o manejo das cobertas sobre seu corpo indicando-lhe a posição ocupada pelo ser que o puxava e que devia estar muito perto. Ele atirou, sem nenhum resultado. Entretanto, as balas não tinham sido tiradas dos cartuchos, uma vez que foram encontradas de manhã na parede. Quanto à impressão que os fenômenos causavam sobre os animais, registrarei ainda essa passagem concernente à atitude dos cavalos, passagem sem dúvida insuficiente do ponto de vista probatório, porque é fundada sobre simples lembranças, mas que adquirem certo valor pela circunstância em que foi fornecida, ou seja, de modo independente por 2 testemunhas. O abade D. escreveu ao Dr. Dariex em 21 de fevereiro de 1893. Eu poderia citar um outro fato. Creio que os cavalos também estavam atormentados. De manhã os encontramos suados, a palha lançada para trás deles. Antes dele, o Sr. Maurice, em uma carta ao mesmo Dr. Dariex, na data de 23 de setembro de 1891, tinha dito assim: o que sei é que várias vezes, nos estábulos do castelo, os cavalos pareciam ter medo e que de manhã nós os encontrávamos algumas vezes cobertos de suor, como se tivessem feito uma longa corrida. Como se vê, as lembranças de 2 testemunhas concordam perfeitamente e conferem ao fato uma importância não negligenciável. Termino aqui as citações. Além dos testemunhos que reproduzimos, os anais apresentam o seguinte, de 3 padres: o cura Sr. J., o abade M., e o reverendo padre H. L., que tinha realizado a cerimônia de exorcismo. Eu não os reproduzo porque não trazem nada de novo à pesquisa das causas, eles não têm valor senão para oferecer maior suporte à autenticidade dos fatos. O que expus é suficiente para demonstrar a importância do caso, um dos mais complexos e melhor documentado que se conhece no grupo aqui visado. Noto que, ainda que sejam sobretudo de ordem auditiva, são, no entanto, perpassados por fenômenos físicos bastante variados e importantes. Seria possível, então, fazê-lo entrar igualmente para o grupo de fenômenos de poltergeist. Tais incertezas na classificação são frequentes na casuística da qual nos ocupamos. Como fiz notar, as manifestações bem distintas se explicariam pela suposição de que os fenômenos de assombração propriamente dita, essencialmente subjetivas e telepáticas, se combinariam por vezes a raízes mediúnicas, essencialmente objetivas e anímicas, e vice-versa. Assim, em nosso caso, o agente obsessor exerceria subjetivamente seu poder sobre a matéria e, além disso, exercê-lo-ia subjetivamente sobre a sensorialidade dos assistentes. De todo modo, classifiquei esse caso na presente categoria porque ele é sobretudo de natureza auditiva e porque ele não tem traços característicos essenciais dos fenômenos de poltergeist, isto é, a curta duração, o fato de se passar em torno de uma dada pessoa, enquanto que os traços característicos dos fenômenos de assombração propriamente dita consistem na longa duração, na aparente independência de fenômenos das pessoas presentes, independência sintomática, deixando supor que nessas contingências a energia mediúnica da qual se serve o agente obsessor provém de influências locais, mais do que organismos humanos.
Para contribuir no esclarecimento do caso em questão, importa também notar que nos cálculos estatísticos que demos, ele figura num grupo de 70 casos, formando exceção à regra segundo a qual os fenômenos de assombração estariam quase sempre em relação direta com eventos de morte, geralmente trágicos. Se me decidi por classificá-lo entre os casos negativos é porque a informação fornecida pela senhora Lene de X, segundo a qual o fantasma do antigo proprietário aparecia com frequência no castelo, apresentaria bem a existência de um precedente de morte relacionado à assombração, mas, infelizmente, ela é muito vaga para permanecer. Também é fato que o castelo era obsediado há um tempo não precisado, poder-se-ia, então, aplicar a esse caso as considerações contidas na introdução, a saber que, em tais circunstâncias, é possível presumir que as origens da assombração podem cair no esquecimento por conta do tempo e da intermitência da assombração em questão. Por conseguinte, esse caso não seria precisamente negativo em relação à regra indicada, mas somente incerto. No que tange à característica principal das manifestações, pode-se dizer que elas não oferecem nada de novo em sua forma, mas que se fazem notar pela intensidade extraordinária de golpes, alaridos e gritos. Observa-se, de fato, pelo jornal do Sr. de X, que a violência dos golpes era tal que fazia estremecer o edifício em suas fundações e fazia balançar os objetos pendurados nas paredes e que os golpes e gritos eram ouvidos pelos habitantes da fazenda a uma distância de 500 metros. Se olharmos que as circunstâncias faziam com que tudo estivesse ligado, que as manifestações auditivas eram sempre percebidas coletivamente, seríamos levados a crer que os fenômenos auditivos eram, em grande parte, de natureza objetiva, o que se tornaria mais provável ainda por essa outra circunstância, a de que frequentemente o barulho de deslocamentos ou quedas de móveis correspondia ao que acontecia aos móveis em questão. Em suma, dada a existência de manifestações objetivas, é provável que os maiores barulhos e uivos devessem também conter algo de objetivo. A única circunstância que parece não conciliar com essa dedução seria relatada pelo abade D, segundo o qual uma cadela do Sr. de X não parecia perceber os barulhos. Por si só, essa afirmação não passa de uma vaga lembrança anunciada 18 anos depois, enquanto que o jornal do Sr. de X nada mencionou. Pode-se, então, temer que se trate de um erro mnemônico, tanto é que em uma carta ao Dr. Dariex, esse mesmo abade se manifesta sobre isso nos seguintes termos céticos. Quanto aos cachorros, eu diria que creio que havia dois, entre eles se encontraria uma cadela perfeitamente adestrada, que não manifestava nenhuma surpresa ao ouvir os barulhos, não creio me enganar, parece-me que várias vezes essa observação foi feita. Um pouco mais adiante, quanto a um outro incidente, ele continua. Entretanto, não posso afirmá-lo, visto que li um certo número de livros que tratam dessas matérias. Como já há muitos anos que esses fatos aconteceram, eu não gostaria de tomar para mim um detalhe que não se encontra escrito. Essa descrição honesta leva a crer que o abade B pôde confundir algumas reminiscências de leitura feitas com os eventos aos quais assistiu, e tanto foi assim que, conforme outras testemunhas, os cachorros e os cavalos do castelo teriam, ao contrário, se mostrado muito sensíveis às manifestações. Observo em último lugar um detalhe curioso. Com a demolição do antigo castelo, a assombração passa ao novo, edificado a 150 metros do primeiro. Veremos mais adiante que isso pôde se ligar ao problema das influências locais sobre os fenômenos de assombração, influências vindas do fato de que as emanações vitais ou irradiações fluídicas de pessoas tendo vivido por muito tempo num local, e sobretudo fluidos irradiados intensamente em horas passionais e dramáticas,
seriam recebidas e guardadas na massa molecular dos móveis e paredes e constituiriam um coeficiente indispensável para as manifestações de assombração. Deve-se então supor que a circunstância da transmissão da assombração do antigo ao novo castelo se vincula ao fato dos móveis transferidos de um ao outro desses edifícios e dos materiais da demolição empregados na nova construção. Caso 3. Antes de passar ao caso de assombração de predominância fantomática, ou seja, semelhante a um fantasma imaginário ou não, narro ainda um exemplo curioso de assombração auditiva em aparente relação com um esqueleto humano pertencente a um doutor em medicina. O caso é mais antigo, mas está apoiado pelas testemunhas independentes de 5 membros da família do doutor, dos quais 4 foram, a seu turno, doutores em medicina. As testemunhas concordam em todos os detalhes essenciais, o que aumenta o valor probatório desse caso, que foi examinado pelo professor James H. Islop e publicado por ele no Jornal da Sociedade Americana para Pesquisa Psíquica, Anais de 1910, página 665, Anais de 1911, página 484. Limito-me a relatar uma única narrativa do fato, completando-a com algumas passagens de outras narrativas. O Dr. H. A. Kinman escreve o que segue ao professor Islop, na data de 4 de abril de 1910. O incidente do esqueleto, ou de uma parte do esqueleto, que foi relatada pelo Dr. Carter, tal como foi narrado por sua mãe, pode ser resumido assim. Meu tio Johnny W. Kinman, meu pai Jacob W. Kinman e um jovem de sobrenome Adams, não me lembro seu nome, eram estudantes de medicina e amigos íntimos. Um dia eles fizeram o seguinte pacto. Se um deles morresse jovem, os outros teriam o direito de se servirem de seu esqueleto com o objetivo de estudos, com a condição de que o esqueleto deveria sempre ficar sob a guarda de amigos. Se um dia essa condição não pudesse mais ser mantida, deveriam devolver o esqueleto ao túmulo. Adams tinha declarado que, de sua parte, ele exigia a observação escrupulosa do pacto, sem isso, ele protestaria fazendo barulho e agitando seus ossos de modo perturbador. Algum tempo depois, o Sr. Adams morreu. Meu tio Johnny, na qualidade de irmão mais velho, tomou posse do esqueleto e o guardou em casa até a sua morte. Depois dele, o esqueleto foi guardado por meu pai, Dr. Jacob, em seguida, por seu irmão, Dr. Lawrence, depois pelo Dr. Jackson, depois por meu irmão Robert e, enfim, por meu outro irmão Chas. Durante esse longo lapso de tempo, constatou-se que, se as condições fixadas pelo pacto fossem observadas, os ossos de Adão ficariam tranquilos, mas, se fossem negligenciadas, outros quadros se passariam. Eu me lembro que em 1849, quando eu era criança, meu pai teve de ir para a Califórnia durante algum tempo e os ossos foram relegados a um sótão. Adams não pareceu satisfeito com a medida. Na mesma noite foram constatados passos pesados e barulhentos que subiam e desciam a escada do sótão ou que iam e vinham ao interior da peça. Essas manifestações perturbaram seriamente minha mãe porque impediam sua família de dormir. Ela se dirigiu a meu tio, o Dr. J.P., pedindo que nos livrasse do esqueleto de Adams. Ele consentiu e, logo que o tomou sob sua guarda, a tranquilidade voltou à família. Meu tio guarda os ossos por muito tempo em seu escritório, mas, um dia, ele pensa em depositá-los em um canto afastado da casa. 2 famílias que moravam nesse lugar logo se mudam em consequências de barulhos inexplicáveis que escutavam à noite. Depois delas, nenhuma família pôde morar na casa obsediada. Quando meu pai voltou da Califórnia, retomou o esqueleto de Adams e o colocou novamente em seu escritório. Os cômodos obsediados voltam à calma.
Meu pai morreu em 1874 e o esqueleto passou para meu irmão Robert, que o guardava sob o leito de um quarto contíguo a seu escritório. Porém, uma vez ele teve a ideia de depositá-lo no porão de um prédio vizinho, servindo de loja para materiais de construção. O esqueleto foi colocado escondido dos trabalhadores ligados à loja, mas, algum tempo depois, os trabalhadores se recusavam a ir à noite ao porão devido a barulhos misteriosos que escutavam. Meu irmão decidiu retomar os ossos e logo a tranquilidade retornou a esses locais. Os restos de Adams estão sempre sob posse de minha família, e quando não são negligenciados, nenhuma perturbação é percebida na casa. Eu soube por meu pai que ele quis levá-los de volta para o túmulo, mas que ele não ousou por temer contrariar os pais de Adams, que ignoravam a existência do pacto. Assinado, Dr. H. A. Kinnaman. Outro testemunho, o Dr. C. L. Kinnaman, descreveu com maior abundância de detalhes os barulhos que se passaram no sótão quando ali ficaram relegados os restos de Adams. Ele escreve: o sótão continha algumas garrafas, restos de um depósito de farmácia. Ora, aconteceu que, numa noite, logo que foram dormir, perceberam barulhos extraordinários vindos do sótão. Poder-se-ia dizer que as garrafas se chocavam violentamente umas contra as outras, quebrando e caindo no chão. Depois disso, começou um outro tipo de barulho. Dir-se-ia uma grande bala de canhão que, rolando pela escada até a sala de jantar, batia contra a porta e em seguida voltava a subir a escada, saltando fortemente de um degrau a outro. Alguém da família conseguiu vencer o medo e ir até o sótão, com um castiçal na mão, mas os barulhos cessaram logo, tudo estava em ordem. Quando voltaram a deitar e apagaram as luzes, as manifestações recomeçaram. Alguém observou que o corpo que rolava pela escada devia ser muito pesado, a julgar pelo barulho que produzia, logo o alarido se reduziu ao eco de um toque muito leve, que subia e descia de um degrau a outro. O programa mudava de natureza segundo nossas observações, as perturbações continuaram até que nós nos deitamos vencidos pelo cansaço e pelo sono. No dia em que levaram os ossos do sótão, tudo voltou à calma na casa. O Dr. R. C. Kinnaman escreveu, por sua vez: fui o primeiro a acordar ou a ser acordado, logo ouvindo o barulho surdo de uma queda, como se alguém tivesse saltado da cama com os pés descalços, depois um frular de panos, um barulho um pouco mais forte finalmente de um corpo pesado rolando no chão, descendo a escada saltando de um degrau a outro, subindo em seguida, com variações frequentes de força e de tonalidade. Minha mãe entrou fortuitamente no quarto com Olivier, ainda que fosse uma mulher enérgica, parecia terrivelmente impressionada. Todos os dois, com uma vela acesa, se aventuraram no sótão, suas presenças logo fizeram cessar o barulho. Depois de terem inutilmente examinado e ficado ali algum tempo, eles se retiraram, fechando a porta. Logo os barulhos recomeçaram. Eles entraram novamente, os barulhos cessaram, eles se retiraram e os barulhos retomaram no mesmo momento em que fecharam a porta. Então, minha mãe tentou colocar a vela acesa no sótão, mas esta não teve nenhuma influência sobre o barulho. Ela tentou colocar várias, mas sempre com um resultado negativo. Então, minha mãe acendeu uma lâmpada de cânfora que emitia uma luz intensa, foi em vão. Dir-se-ia que as garrafas se chocavam violentamente umas contra as outras, caindo quebradas no chão, na verdade, nada de parecido aconteceu. Por último, os barulhos deixaram o sótão, desceram a escada e se concentraram no porão. Então, eles não me perturbaram mais e consegui voltar a dormir. Tal é, em resumo, o caso examinado pelo professor James Islop.
A relação entre assombração e um precedente de morte vem dali com tamanha evidência que não se pode duvidar dele, não se pode encontrar uma hipótese melhor indicada que a espírita para explicá-lo. Encontra-se nele uma correlação perfeita entre as declarações feitas quando vivo por Adams e o fato especial que determina a assombração, correlação que é confirmada pela contraprova da cessão imediata das manifestações logo que se elimina a causa, e da retomada dos fenômenos cada vez que a causa reaparece, consistindo na inobservância de impacto. Essas retomadas equivalem a muitas provas de identificação pessoal, implicam a possibilidade de os mortos se manterem em relação constante com o meio terrestre em que viveram. Também deve-se atentar para a circunstância que o tom e a intensidade de barulhos mostraria no agente obsessor a intenção de provar de alguma maneira sua presença espiritual consciente e sensitiva. Pode-se mesmo supor que toda a série de manifestações não tinham, no fundo, nenhum outro objetivo. Quanto à circunstância, curiosa e frequente, de que os barulhos cessavam na presença das pessoas, para recomeçarem assim que elas saíam, não é possível deixar de perguntar. Pode-se considerar como puramente subjetivos ou telepáticos alucinatórios os barulhos que cessam na presença de pessoas e recomeçam quando elas saem. Se admite que são subjetivos, ou telepático-alucinatórios, não se poderia explicar como a presença do percipiente em um dado lugar tenha por efeito a neutralização da transmissão do pensamento do agente, circunstância que não encontraria exemplo na telepatia entre os vivos, enquanto que ao aceitar a hipótese de que esses sons continham algo de objetivo, a coisa seria mais compreensível. Dado que se poderia aproximar essa circunstância à maneira pela qual se produzem alguns fenômenos físicos da mediunidade, onde a presença de tais ou quais pessoas, a concentração da vontade ou a influência de olhares voltados insistentemente para o centro das manifestações fenomênicas tem por efeito impedir, neutralizar as correntes de energia mediúnica. Essas dúvidas, concernindo a subjetividade ou a objetividade de um grande número de manifestações auditivas, tornam mais complicado o problema a ser resolvido. Em todo caso, não se pode negar o fato de que se há sons eletivos, julgados muito fortes por aqueles que os percebem e, entretanto, não percebidos por algumas das pessoas presentes, o que demonstra sua natureza subjetiva, telepático-alucinatória, a outros, ao contrário, que se percebem coletivamente, que escutam mesmo pessoas que se encontram a grande distância do local obsediado e que podem ser neutralizadas pela chegada de alguém no local, circunstâncias que tendem a demonstrar sua natureza objetiva. Estamos, então, diante de resultados contraditórios, que não se poderiam conciliar de outra forma senão atribuindo ao agente obsessor a faculdade de produzir as duas formas de barulhos, conforme os meios, sejam telepáticos, sejam mediúnicos, que ele possa ter à sua disposição.